E sejam então bem-vindos, está no ar mais uma edição do programa feito em parceria com a Biblioteca Municipal de Montalegre, na pessoa da doutora Gorete Afonso. Cá estamos nós no início de mais um mês, abril, um mês que traz muitas atividades de forma não só, mas também a promover a literacia. É assim, cá estamos. Bem-vinda. Boa tarde a todos, sobretudo a todos os auditórios e naturalmente hoje um cumprimento especial à nossa convidada neste programa da Biblioteca Municipal, a excelentíssima senhora Juiz-Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, a doutora Hermínia Neri de Oliveira. Bem-aja, doutora, por ter aceito este convite de ser a nossa convidada neste programa, cujo objetivo é, de certa forma, também esclarecer o nosso auditório sobre a importância que é termos conhecimento sobre, portanto, este órgão que são os tribunais, digamos que é o garante de toda a democracia também do povo português. Agradecer naturalmente também à Rádio Montalegre, porque está sempre disponível também, e julgo que são estas parcerias que fazem de toda a comunidade cada vez mais esclarecida, mais rica, e que naturalmente estamos a contribuir para um desenvolvimento integral do conhecimento dos cidadãos, para que de facto possam ser cidadãos livres e de pleno direito. Este também é o nosso objetivo e é por isso que as literacias também trabalham para que todos de facto possamos desenvolver competências e conhecimentos. Neste sentido, julgo que hoje, aliás, todos os programas têm sido de grande interesse, mas hoje particularmente porque também inauguramos aqui uma temática que nos é muito querida e que julgo que também vai fazer, digamos, marcar essa diferença nessa temática. Por isso, se calhar, mas José, eu passaria a palavra. A questão aqui, a temática de hoje tem a ver principalmente com a literacia judicial. Se calhar fazer um enquadramento primeiro. O que é a literacia judicial? Ora, vivam, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é com gosto que estou aqui, no caso, numa oportunidade que para mim é reveladora e é importante porque é um compromisso que eu assumi quando vim exercer as funções de Juiz-Presidente da Comarca de Vila Real, dentro de todos os municípios que integram o Tribunal Judicial da Comarca, fazermos uma aproximação, digamos assim, do primeiro cidadão local, da comunidade local que é servida no concreto, neste âmbito territorial, pelos serviços dos tribunais, e para as pessoas terem esta oportunidade de conhecer e de certa forma desmistificarmos o papel dos tribunais. Conforme já foi referido, os tribunais é um órgão de soberania estruturante do Estado de Direito português e é o único, eu costumo dizer que é o único órgão de soberania que tem implementação territorial integral de todo o território nacional, quer obviamente o continental, quer as ilhas. E é uma forma de os cidadãos sentirem um contacto, digamos, direto e próximo, porque o órgão de soberania em si é uma entidade, não é? E depois tem a composição que a Constituição lhe determina, com as respectivas pessoas que no âmbito do órgão exercem as suas competências, que também estão definidas, quer logo de base na Constituição da República e atualmente, e já há uns anos a esta parte, na própria lei comunitária, que nós às vezes também cingimos-nos à nossa lei nacional, mas nós somos um Estado-membro da União Europeia e, portanto, temos a Carta Europeia dos Direitos Humanos e temos também a Carta Universal dos Direitos Humanos a nível até nacional, e dentro da própria Organização Europeia nós temos aplicações diretas também de regime jurídico europeu que sim aplica no Estado Nacional. Mas no caso, vamos restringir ao nível do âmbito nacional. O que é que poderemos considerar a literacia judiciária? A literacia judiciária o cidadão é tanto mais completo quanto mais tiver a amplitude total da abrangência da sua vida. Nós costumamos dizer, por uma questão ou outra, mesmo quem nunca foi ao tribunal,
tem uma entidade de resguardo e de salvaguarda para os exercícios dos seus próprios direitos. E define-nos como cidadão, e nós seremos tanto mais um cidadão esclarecido, quanto mais soubermos a plenitude da abrangência do nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. E uma abrangência, por exemplo, que eu venho alertando, é a própria definição do concreto ser humano, muitas das vezes não existe da natureza. E ainda há pouco referia, por exemplo, uma pessoa pode nascer naquilo que se costuma dizer um corpo de mulher, por exemplo, identificar-se e ter uma natureza de um correspondente a uma identidade masculina. E isto, por exemplo, é exercer a conformidade da sua natureza enquanto ser humano com a sua conformidade jurídica e a integração na própria comunidade, porque fisicamente, como se costuma dizer, tem determinadas características anatómicas, tem determinadas características específicas, enquadra-se na categoria, digamos, por exemplo, no caso que estou a dar, feminino. Mas, afinal, em termos mentais, em termos de enquadramento, em termos de postura, afinal, a identificação concreta é, por exemplo, com o ser masculino e precisa de ter um enquadramento jurídico que lhe reconheça, por exemplo, essa sua natureza e onde é que vai exercer esse seu direito, inclusive no caso ao exercício pleno do seu direito de personalidade, de si próprio enquanto pessoa humana, é através dos tribunais, porque há essa, mas é um pouco o que eu costumo dizer, de nós olharmos para o tribunal como o centro do exercício de direitos. Nós olhamos muito para um tribunal como o sítio de repressão. De punição. Quando fazemos alguma coisa mal, vai preso, vai detido, e normalmente é por onde olhamos para o tribunal, mas a atividade do tribunal e a necessidade de intervenção do tribunal vai muito além disso. E vai na discussão, por exemplo, de uma questão de terras, de uma discussão de águas, numa contratual, compramos uma casa, a casa não tem as características que nos disseram que tinha, afinal tem um problema ou tem outro, mandamos construir uma casa, o empreiteiro não fez a casa conforme nós tínhamos o plano, temos responsabilidades civis a exercer, temos um determinado emprego, a nossa entidade patronal não cumpre com o nosso direito a férias, não cumpre com a retribuição que é suposto que nos pague, e nós vamos exercer o nosso direito no tribunal. Temos um ambiente familiar que é mais ou menos funcional, nós queremos divorciar-nos, por exemplo, temos filhos menores, precisamos de regular o poder paternal e o exercício das responsabilidades parentais em relação ao nosso filho, não nos entendemos, temos que ir ao tribunal. Temos uma situação de abusos, nós precisamos de ter um sistema de acolhimento, teremos que sair do nosso núcleo familiar, que no caso está a ser prejudicial, temos que ir ao tribunal para exercer e efetivar esses nossos direitos. Estou assim a elencar para umas valências. Temos no âmbito, por exemplo, do comércio, constituímos uma empresa, temos uma sociedade comercial, que é um ente jurídico sem existência física, mas com existência jurídica e que assume responsabilidades. Temos que ir ver se foi para a insolvência, se não foi, temos que ir declarar isso ao tribunal. Uma miríade de situações. Portanto, o senso comum tem também a ideia, por exemplo, da morosidade da justiça. Existem alguns preconceitos, algumas ideias que estão desvirtuadas, ou conceitos em relação ao próprio funcionamento do tribunal. Esta ideia que o senso comum tem da morosidade da justiça, isto é um facto? Essa é a ideia que eu costumo dizer mais distópica dos tribunais judiciais. E a ideia, ou seja, o que nós somos na realidade e o tipo de desempenho de trabalho que nós temos na realidade e a percepção que a comunidade tem ou que é difundida à comunidade do tipo, no caso concreto, do fator que está a invocar, do tempo que demora o tribunal a exercer as suas funções. E eu disse os tribunais judiciais por uma questão. Ultimamente já se vem falando
da distinção entre os tribunais judiciais e os tribunais administrativos, porque a morosidade que se vai falando é essencialmente reportada aos tribunais administrativos. Os tribunais administrativos são tribunais que estão especificamente vocacionados para tratar os assuntos do Estado com o cidadão ou do Estado com o Estado, entidades, organismos estatais. Envolvem relações ditas públicas, pronto, só para as pessoas ficarem com uma ideia. O Tribunal Judicial é o tribunal, digamos, do comum do cidadão, que tem a tal valência crime, a valência civil, a valência familiar, a valência laboral. E é onde o cidadão, de igual para igual, ou em várias circunstâncias também o cidadão com o Estado, quando o Estado atua enquanto pessoa de direito privado, eu só não queria entrar muito, que é para também não complicar os conceitos jurídicos, que são o grosso da intervenção, que são os tribunais judiciais. E os tribunais judiciais, e temos estudos vários, todos de 2 em 2 anos há monitorizações, inclusive a nível europeu, e a justiça portuguesa, espantem-se, é da que melhor fica nos rankings a nível europeu. Exatamente também nesse item da duração ou do tempo, da demora na... Há depois situações pontuais. E é isso, e pega-se como se costuma dizer, pega-se na árvore e vai-se transformar o problema de uma árvore na floresta. Até porque também a nível de comunicação social geral, não é? O que é veiculado é estas morosidades todas e diz-se que a justiça não funciona. Mas o senso comum é esta a ideia generalizada que tem. É verdade, porquê? Porque o que, digamos, vende e feito, se reparar, não tem notícias do que funciona bem nos tribunais. Ou seja, se formos, eu até vou falar, restringir-me, por exemplo, no caso ao Tribunal Judicial de Vila Real, mas em todos, atualmente Portugal está organizado com 23 tribunais